No Honor of Kings, quando você fecha a bota pela primeira vez, depois de 5 minutos, você pode trocar essa bota por outra uma única vez na partida e de graça. Então não faz sentido nenhum você começar e terminar o jogo usando a mesma bota. Se você faz isso, chega de errar, que eu vou te ensinar um jeito certo de aproveitar os seus recursos. Não é uma regra, só que o mais comum é você comprar uma bota que vai te dar vantagens iniciais na partida, que vai te dar vantagens em trocas iniciais, em objetivos iniciais, e depois trocar essa bota, swapar essa bota por uma outra que vai te ajudar nas lutas do meio pro final do jogo. Mas para você entender melhor, nesse vídeo eu vou te explicar quais são as melhores botas para começar a partida e quais são as melhores botas para finalizar o game, passando rota por rota para você não errar mais daqui para frente. Então ó, já deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Se você quer saber como funcionam as botas, mas também ganhar umas skins grátis, você tá no lugar certo, porque toda semana eu faço sorteio aqui no YouTube para as 10 pessoas que mais assistem as lives aqui no canal. Então é bem simples, todo dia a partir das 18 horas a gente começa a live, você tá lá assistindo, tá farmando pontos, tá interagindo com o chat, tá ganhando pontos. No final da semana, os 10 que tiverem mais pontos, a gente vai fazer um sorteio de uma skin épica e uma skin rara para 2 pessoas desses 10. Então toda semana tem isso, se você perder uma semana, vem na próxima, começa a acompanhar as lives aqui no YouTube que você tem mais chance de ganhar skins grátis sem fazer esforço nenhum, tá? Então já sabe, né? A partir das 18 horas a gente tá online, cola lá, se tiver alguma dúvida manda no chat também e bora farmar umas skins. E a gente vai começar falando sobre as botas de 2 rotas em especiais, rota superior e rota inferior, por um motivo bem simples. O exemplo que eu vou usar aqui é bem parecido para as duas. É claro que a gente tem heróis muito diferentes nas duas rotas, mas você já vai entender que o conceito é o mesmo e por isso que eu resolvi juntar as duas. Se a gente for falar de rota superior, o mais comum é você ver a bota da fortitude, né, a bota de armadura. Durante o vídeo eu vou falar bota de armadura, de resistência, eu vou ficar falando o nome das botas certinho, mas eu acho que você vai entender legal aí o que a gente tá falando, eu vou sempre marcando também. Bota de armadura costuma ser o mais comum, porque geralmente no top você está enfrentando heróis de dano físico, então você vai começar com ela para te dar esse sustain a mais, né, para você se defender melhor dele, conseguir uma troca mais segura. Às vezes, se for um campeão de dano mágico, você vai usar o de resistência, e a bota da tranquilidade também não é nenhum absurdo, porque tem alguns heróis que tem muito tempo de cooldown, né, que as habilidades demoram muito para voltar, então você pode começar com essa daqui também. Só que o mais comum mesmo vai ser a bota da fortitude, tendo essa variação aí para as outras duas. Na rota inferior também não é muito diferente, você vai começar com a bota de armadura ou com a bota de resistência. Tem poucos heróis de dano mágico também de ADC, né? A maioria é dano físico, então por isso que essa bota aqui é muito mais comum. A diferença é que você não costuma fazer a bota de cooldown para nenhum atirador, e sim a bota da destreza, que é de velocidade de ataque, que já te dá um spikezinho no começo do jogo, né? Não chega a ser um spike, mas é mais fácil, principalmente se você pega vantagem na rota ou se você tem vantagem contra o atirador adversário, você começar com essa bota aqui, porque ela vai te dar mais velocidade de ataque, consequentemente você vai conseguir bater por mais tempo na trocação no X1 e nas primeiras lutas do jogo, quando acontece ali um gank, um 2v2 ou alguma luta no dragão mesmo, essa bota é muito boa. Então a única diferença do top e do bot é que às vezes no top você vai fazer a bota da tranquilidade e no bot de atirador você vai fazer a bota da destreza. Isso daqui é o mais padrão. Já pro final de jogo vai depender muito do que você precisa naquela partida, mas essas duas botas aqui, tanto a de armadura quanto a resistência mágica, são as mais comuns. No caso dos atiradores, a de resistência mágica é muito, mas muito comum, porque o melhor dessa bota é que ela reduz o tempo que você fica em controle de grupo. Então qualquer habilidade que vai te deixar ali stunado, que vai te deixar parado por um tempão, vai ter uma redução de 30%. Então isso é excelente, você não vai ficar tanto tempo parado assim. Essa talvez seja a bota mais comum de todos os heróis no late game, ou grande parte dos heróis, por conta dessa questão do controle de grupo, tá? Mas aqui, de novo, vai depender de partida para partida, e no top é a mesma questão. Você vai analisar o que você precisa ali, e geralmente você vai fechar com uma dessas duas, ou de armadura, ou de resistência mágica, exceto se você tiver um herói muito específico, alguma coisa assim. Até mesmo os heróis que usam a bota da tranquilidade, né, que tem um cooldown muito baixo. Vou dar um exemplo aqui, a Mayene, que também tem uma variação de build diferente, mas se você pega uma Mayene e começa com essa bota para você ter mais tempo de cooldown, lá no late game você já atingiu o máximo, que é os 40% aí de cooldown que você pode ter, né, de redução de habilidade, de tempo de recarga da habilidade, e aí não tem mais por que você continuar com essa bota e você trocaria por outra também, tá? Então isso aqui é bem comum de acontecer, mas tanto a rota inferior quanto a rota superior são bem parecidas nesse quesito. Na sequência, vamos falar da rota do meio, mas aqui eu vou colocar tanto os magos mesmo, que geralmente são magos, né, da rota do meio, os mids, e também os suportes, que nem sempre são magos, mas também são suportes. Por que eu vou juntar os dois aqui? Porque a função no começo de jogo de ambos é bem parecido. De novo, claro, tem exceções, tem heróis que vão fazer coisas diferentes. Mas aqui eu tô dizendo que a maioria, 80%, 90% dos casos, tem o mesmo exemplo.
que é você pegar a pressão na rota e rotacionar para as rotas laterais, defender o seu jungle na selva, invadir a jungle adversária. A rota do meio é uma rota muito comum por ter esse tipo de rotação, né, de você puxar o wave e ir para algum canto. E tanto o mid quanto o suporte costumam fazer isso. Por isso que as botas são bem parecidas. No caso dos mids e dos magos, você pode ver a bota do Arcano, a bota que é uma bota de penetração mágica, então ela te dá um pouco mais de dano no começo de game, mas também te dá aquele itemzinho de mana que te ajuda, de repente, aí se você é um herói que gasta muita mana, isso aqui pode ser bem comum. Não é uma regra também, tem muitos magos aí que fazem, por exemplo, essa pedra solta e faz outra bota. Ou faz duas dessas pedras soltas aqui e faz outra bota, porque essa pedrinha é muito barata e ela já te dá esse mais de 10 de mana ali a cada 5 segundos. Não é uma regra, mas é uma bota interessante para você dar um spike, até mesmo às vezes para alguns heróis que demoram muito para crescer. Vou dar um exemplo aqui do Gamot. Não tô dizendo que você vai fazer essa bota sempre pro Gamot, mas é uma opção. Principalmente dependendo do jogo, do quanto você conseguir spikear no começo de game, você já vai dar um dano a mais, porque o Gamot é aquele herói que ele precisa de 2 itens para começar a bater legal, mas o forte mesmo dele é 3 itens, quando ele consegue pegar passivo, então vai depender muito da situação. Ainda falando dos magos, bota da tranquilidade também é uma muito comum, para heróis que você tem um cooldown muito alto da ultimate, né? Um exemplo aqui que me vem na cabeça é a Xangguan, que no começo do jogo ela tem um tempo de recarga bem alto, então você pode sim, não é uma regra, mas você pode sim fazer essa bota para diminuir esse tempo de recarga, tudo vai depender da partida, e no geral você começa com essas. Para finalizar o game, na maioria das vezes você vai para a bota de resistência, porque se você é um mago, você não quer ficar muito tempo ali tomando controle de grupo, então é bem comum que você use essa. Agora, numa situação onde não tem muito dano mágico do outro lado, não tem controle de grupo, você pode acabar até usando uma bota da Fortitude para se manter vivo, né, dependendo de quem for o dano físico do outro lado, mas a bota de Arcano costuma ser um pouco mais comum, porque ela vai te dar essa penetraçãozinha a mais e com certeza vai te ajudar bastante. Então, de novo, depende da partida, mas essas situações são mais frequentes para o mago. Já para o suporte, também depende um pouco, porque de suporte às vezes você tem um herói mais tanque, e aí um tanque muitas vezes ele pode querer fazer uma bota de armadura, uma bota de resistência. No mid você não tem muito dano físico, né? A maioria ali é dano mágico, então essa bota de resistência é muito mais comum. Se for um herói de iniciação, alguma coisa assim, ele também não quer ficar stunado muito tempo, então pode ser que ele comece com essa bota, mas vai depender da circunstância. Os suportes, o que eles vão levar em consideração? Se for tanque, ele vai ficar um pouco mais resistente com essas botas, mas se for um mago, aí pode ser que ele faça a bota da tranquilidade, que é uma bota bem comum aí também para você reduzir o cooldown das suas habilidades, ou então a bota da agilidade, que também pode aparecer nos mids. Eu não dei esse exemplo aqui, mas tem alguns magos que rotacionam muito no early game e você pode querer fazer essa bota aqui. É bem comum, tá? Gélida às vezes faz essa bota, Ângela, tem outros heróis que também podem fazer. Já para os suportes também é muito comum, porque ele vai passar em rota, né? Então ele vai lá, pega a pressão do mid, vai lá no bot, chega mais rápido, faz alguma jogada, já volta pro mid. Esse tipo de bota ajuda bastante. Então ela é bem flex, é uma bota aí que ajuda tanto os magos quanto os magos suportes, vamos dizer assim. Agora, para finalizar o jogo, depende muito, né? Na maioria das vezes também entra o mesmo exemplo da bota da resistência, que é super comum, só que aqui também depende da partida, e os suportes eles têm umas builds mais específicas, né? Até porque eles não ficam full build, e eles precisam levar muita coisa em consideração. Como é que tá a sua comp, o que você precisa fazer para sua comp, qual é o seu papel nela e o que tem do lado adversário. Então isso aqui pode variar bastante o suporte querer finalizar com builds diferentes ou mesmo começar com builds diferentes. Mas o que eu falei para você aqui é meio que uma regra geral e já vai te dar um norte bem legal. Passando para a selva é um dos lugares aqui mais abertos em relação à bota, porque você tem muitos heróis de estilo diferente. Você tem guerreiros, você tem assassinos, você tem tanques e com muitas características diferentes. Então fica difícil de eu te dar uma fórmula perfeita aqui para você fazer. Mas eu vou te dar uma boa base. Muitos jungles gostam de começar com a bota da agilidade porque isso acelera os campos, né? Ele se movimenta mais rápido na selva e começa também a gankar as rotas mais rápido. Então, costumo dizer que é muito bom você começar com essa bota para alguns heróis, porque ele te dá uma baita acelerada no game. Só que na selva pode variar muito, tá? Se você pode acabar fazendo uma bota de resistência, até porque se você for um assassino, você vai se expor muito, você não quer ficar ali muito tempo stunado. Você pode fazer a bota da Fortitude, até dependendo da matchup, né? Se você tá tomando muito invade, quem é que vai dar um invade, se você ganha o X1 do jungle ou não, esse tipo de bota pode ajudar. Mas, cara, de verdade, qualquer bota aqui pode aparecer. É difícil aparecer de perfuração mágica, você não tem muitos heróis mágicos na selva, né? Você tem o Simaí e a Luna, que me vem na cabeça assim rápido, mas ainda assim, eles nem sempre vão ficar com essa bota aqui. Então, é uma bota, essa bota é a menos comum da selva, isso eu posso te dizer, assim como a bota da destreza, mas também não é uma exceção, não é uma coisa assim, regra. Tem alguns heróis que podem fazer essa bota assim, a gente tem ADCs na selva também, né? Lembra disso. Então pode ser às vezes interessante você começar com essa bota aqui. Como eu disse, na selva é difícil de você dar um diagnóstico, vai depender muito do herói que você está jogando, mas eu acho que se você tiver isso em mente, qual herói que você tá
e levando isso em consideração que eu falei das botas, eu acho que já dá para você pelo menos acertar ou começar bem numa partida. Para finalizar o jogo, a selva é igual a todas as rotas, geralmente você vai por uma bota de resistência, porque late game você não quer tomar muito controle de grupo, ou então uma bota da fortitude, ou alguma outra bota que você queira ali em específico para aquele jogo que você está muito forte ou não, mas essas duas, principalmente a da resistência, costuma ser a mais comum. O importante desse vídeo é você entender que bota é um negócio que você tem que trocar, salvo raras exceções, que você vai começar na partida já com uma bota, sei lá, a bota de resistência, que é muito boa, e vai terminar com ela porque ela é muito boa e naquele jogo fazia sentido. Então é claro que vai ter ali os 5% das vezes onde você vai começar e terminar com uma bota. Mas em 95% é importante que você faça a troca, você compre uma bota, troque depois, porque isso vai te manter mais consistente nas fases do jogo. Então pensa nisso. Começo de jogo, você faz uma bota que vai te ajudar naquela fase. Depois, quando começar a chegar no mid game, aí sim você pode ir para uma outra bota que vai te ajudar tanto no mid quanto no late game. E lembrando que no final do jogo, geralmente você vende a bota e compra um outro item. Então isso você não vai terminar provavelmente de bota, mas na fase do mid late game você vai estar com uma bota, então é importante que você escolha a bota mais correta, fechou? Então ó, deixa nos comentários para eu saber se você ficou com alguma dúvida, mas principalmente se você gostou, se isso aqui já te deu uma visão diferente, deixar nos comentários ajuda bastante o canal, mas também me ajuda a entender o feedback se vocês gostaram de vídeo como esse, beleza? Então ó, não esquece de deixar aquele likezão para fortalecer, se inscrever no canal caso não seja inscrito, muito obrigado pela sua presença e espero te ver em um próximo vídeo.